Você sabia que nós podemos crescer com os nossos problemas? É verdade. Os nossos problemas podem servir de motivação para crescermos espiritualmente. No entanto, os nossos problemas também podem se tornar os nossos piores inimigos para fracassarmos espiritualmente. Isso tudo vai depender da forma como nós observamos as coisas, ou seja, vai depender da maneira como eu vejo os problemas na perspectiva da vontade de Deus. Ou vai depender também como eu tenho atitude em relação, as minhas atitudes em relação a esses problemas. As dificuldades, elas mudam completamente a nossa motivação. Quando nós lemos na palavra de Deus, em Salmo 25, versículo 1 e 2, quando Davi ora ao Senhor pedindo o seu auxílio, dizendo: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Veja que Davi, nesta ocasião, ele reconhece o problema, ele reconhece as dificuldades, mas Davi, ele vai à presença de Deus, busca orientação em Deus e passa a ver aquele problema como uma oportunidade para estar mais próximo do Senhor. Também, queridos, os problemas ou as dificuldades, elas revelam-nos o amor de Deus. Sim, o amor de Deus para conosco. Quando lemos Hebreus capítulo 12, versículo 6, a palavra do Senhor diz ali de forma assim tão clara, tão maravilhosa. Diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Então, as dificuldades é uma expressão também do cuidado de Deus pelas nossas vidas, o amor de Deus. Deus, ele permite que as dificuldades elas aconteçam na nossa vida para o nosso crescimento espiritual. Só depois de uma provação, só depois de uma dificuldade, é que nós percebemos o cuidado de Deus pelas nossas vidas. Uma outra coisa também que é promovida, eu diria assim, pela dificuldade, é que ela nos ajuda a purificar a nossa fé. É verdade. Quando nós lemos em Tiago, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 3, olha só o que Tiago diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança. Você já parou para prestar atenção de que todas as vezes que você passou por um problema, por uma dificuldade, e que você buscou a presença de Deus, você saiu desta experiência muito mais fortalecido e muito mais capaz de ajudar outra pessoa pela experiência pela qual você passou? Exatamente. Por quê? Porque a dificuldade, os problemas, eles nos ajudam a crescer espiritualmente. Uma outra coisa que as dificuldades ela faz na nossa vida é que ela nos leva a reavaliar as nossas prioridades. Sim, faz isso. Ela nos faz reavaliar as nossas prioridades. Quando lemos, por exemplo, em 2 Coríntios, você pode observar comigo, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, o texto diz, 2 Coríntios 4, 18, não atentando nós às coisas que vemos. Olha só, não atentando nós às coisas que vemos, mas sim às que não vemos. Porque as que vemos são temporais e as que não vemos são eternas. Ou seja, nós somos sempre inclinados, meus irmãos, a olhar as circunstâncias, a observarmos aquilo que está acontecendo. Nós valorizamos muito as coisas que nós vemos. E as coisas que nós vemos, elas estão muito conectadas com as coisas terrenas. Nosso coração, muitas vezes, está conectado
as coisas que são terrenas. E quando nós vemos essas coisas ameaçadas, nós nos sentimos também ameaçados. E nós sentimos, assim, uma certa dificuldade. Mas nós devemos fazer o que Paulo diz. A palavra do apóstolo para nós é que nós busquemos as coisas que nós não vemos. E o que é que nós não vemos, irmãos? Eu penso mais nas coisas espirituais, nas coisas que são eternas. Como disse o apóstolo Paulo, numa certa ocasião, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando nós pensamos nas coisas do alto, nosso coração se alegra. Quando nós pensamos no reino de Deus, o nosso coração se alegra. Quando nós pensamos na comunhão que vamos desfrutar eternamente nas mansões celestes, isso nos alegra, isso nos dá motivação. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para as coisas terrenas, aí nós nos entristecemos, porque nós começamos a ver as dificuldades, os problemas. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo nos aconselha, diante das dificuldades pelas quais nós passamos, a não olharmos as circunstâncias temporais aqui nessa terra, mas para que nós miremos aquilo que é mais importante e que está ligado à espiritualidade. Uma outra coisa interessante é que a palavra diz que as provações, elas testam e elas avaliam as nossas obras. Quando nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, você pode ver comigo aí, no capítulo 3 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão tão importante e que nós não devemos ignorar. Veja só que a partir do versículo 13 ele diz, de forma assim tão clara: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então veja só, irmãos, que as provações, as dificuldades pelas quais nós passamos, ela faz uma avaliação das nossas obras, das nossas ações, daquilo que nós produzimos. Se o que nós estamos fazendo é algo eterno, é algo duradouro, as provações pelas quais passamos, de forma alguma afetará. Pelo contrário, ela vai nos estimular a continuarmos ainda fazendo mais e melhor aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, e nós não podemos ignorar isso. E também, queridos irmãos, as dificuldades, elas também nos motivam a consolar os outros, como diz a palavra do Senhor aqui na segunda epístola, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24, o apóstolo diz: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Então, veja que nós, diante das dificuldades que passamos, devemos estar incentivando outros, a nossa experiência, as nossas dificuldades. Nós devemos usá-la para fortalecer outras pessoas, para animar outras pessoas nessa caminhada, e não para nos fazermos de vítima. Não, queridos. As dificuldades, elas são colocadas diante de nós para o nosso crescimento espiritual, e nós não podemos em momento algum ignorarmos isso. Você e eu precisamos usar as experiências pelas quais passamos, as dificuldades, para glorificar o nome de Deus, ajudando outras pessoas também a enfrentar as dificuldades confiando no Senhor. Agora, por que das nossas atitudes?
né? Por que muitas vezes temos essas atitudes assim? É interessante olharmos, irmãos, e percebermos isso. Nossas atitudes são resultados das circunstâncias diárias e podem bendizer ou desagradar ao Senhor, de acordo com a nossa disposição. De acordo com a nossa disposição. Então, isso é relevante e é por isso que nós precisamos pensar que a atitude que nós vamos ter diante das dificuldades é que vai fazer a diferença. É que vai fazer a diferença. Tudo depende de como eu encaro tudo isso, certo? Nós devemos ter em conta que Deus tem um plano para cada um de nós e as circunstâncias que encontramos cada dia, elas vão fazer a diferença, porque elas vão produzir o aperfeiçoamento espiritual da nossa vida. E nós não podemos esquecer. Por exemplo, Jesus lá em Mateus capítulo 5, quando ele fala no Sermão do Monte, dando uma palavra para os seus discípulos, dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Veja que Jesus está falando de dificuldades, de problemas que os cristãos enfrentariam por conta da sua fé. Mas ele está dizendo que essas dificuldades, elas se transformariam em bênçãos para as suas vidas. Então, queridos irmãos, todas as dificuldades pelas quais nós passamos nesta vida, elas se tornam em bênçãos, desde que nós saibamos administrar tudo isso na presença do Senhor, porque isso vem do Senhor para nos melhorar, não para nos desanimar, não para produzir em nós assim, uma desistência da fé. Nosso testemunho pode ser construtivo ou destrutivo, de acordo com a nossa atitude diante das dificuldades pelas quais nós passamos. Por esse motivo, deixo aqui uma observação, concluindo essa palavra de estímulo aos irmãos relacionada às dificuldades. Se alguma vez você falhar em suas atitudes, procure sempre lembrar de que a graça de Deus é suficiente para lhe restaurar. Foi o que Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então, diz o apóstolo, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. São nas nossas dificuldades, são nas nossas fraquezas, é que o poder de Deus se manifesta. Quando o homem ele reconhece que ele é pequeno diante de Deus e que ele não tem competência para mudar as circunstâncias, é onde a graça de Deus se manifesta, mudando tudo a nosso favor, conforme declara a Escritura. Então, meus queridos irmãos, se você tem estado preocupado, se você até acha que tem pecado por conta disso, confesse a atitude carnal que você apresentou diante de Deus. A palavra nos fala de forma tão clara na epístola de João. 1 João fala isso: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mude as suas atitudes, mude seu comportamento de acordo com o modelo de Deus, conforme aquilo que Deus colocou para você. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E eu creio, querido, que você também pode tudo naquele que te fortalece. Que Deus te abençoe.